Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça assim com as suas duas mãos, ó, como quem recebe, e reza comigo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações dai aos corações os vossos 7 os dons. vossos 7 dons. Consolo que acalma, Consolo que acalma, hóspede da alma, hóspede da alma, doce alívio vinde. doce alívio vinde. No labor descanso, No labor descanso, na aflição remanso, na aflição remanso, no calor aragem. no calor aragem. Enchei luz bendita, Enchei-os, chama que crepita chama que crê, o íntimo de no nós. íntimo de nós. Sem a luz que acode, Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. nenhum bem a nele. Ao sujo lavai, Ao sujo lavar, ao seco regai, ao seco regar, curai o doente. curai o doente, Dobrai o que é duro, dobrai o que é duro, guiai no escuro, guiai no escuro, o frio aquecei. o frio aquecer. Dai à vossa igreja, Dai à vossa igreja, que espere e deseja que espere e deseja vossos 7 dons. vossos 7 dons. Dai dá um prêmio ao forte, Dai-lhe um prêmio ao fogo, uma santa morte, uma santa morte, alegria eterna. alegria eterna. Amém. Amém. Bom dia! Vamos aplaudir o Espírito Santo. Hoje é dia de nós glorificarmos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essa oração é a sequência que nós vamos rezar na Santa Missa hoje, não é de Pentecostes, na missa do dia. Nós celebramos a vigília ontem, hoje nós vamos celebrar a missa do dia. E tem um pedido aqui nessa oração, numa estrofe: ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Então, hoje, eu quero dizer uma coisa para você, e para mim, e para todos nós, os que estamos aqui, os que nos acompanham de casa. Deixe-se curar pelo Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e diga: deixe-se curar pelo Espírito Santo. Quem aqui quer ser curado pela ação do Espírito Santo? Olha, eu sempre acho que eu sou mais beneficiado nos acampamentos. Porque eu estou pregando, eu estou rezando, estou ali na frente do Santíssimo, então tudo acontece no meu entorno, né? E eu vejo as graças e as bênçãos de Deus na minha vida. Eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele me dá de pregar a palavra, de rezar com vocês, porque eu vou sendo também curado e transformado. E eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer em nós hoje. Eu queria que você abrisse a sua palavra, porque nós vamos precisar ler esse texto hoje, não tem jeito. Então você abre aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, para que a gente possa meditar aqui naquilo que Deus mesmo realiza em nós. Versículo 3 do capítulo 1, nós vamos lê-lo. Depois de sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Antes de dar sequência na leitura, tem algo aqui importante. Jesus ficou 40 dias com eles, falando o quê? Do reino de Deus. Agora, Jesus quer que eles experimentem concretamente o reino de Deus na vida deles, a partir da experiência do Espírito Santo, a partir do derramamento do Espírito Santo. Jesus quer levá-los a experimentar o reino. Jesus falou do reino naqueles 40 dias. Agora eles vão ver o que é o reino na vida deles a partir do derramamento do Espírito Santo e daquilo que o Espírito Santo vai fazer neles e a partir deles. Então, isso precisa ficar claro para nós. Aí continua o texto. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu: não compete saber os tempos ou os momentos que o Pai reservou em sua autoridade,
mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Nós vamos dar sequência daqui a pouco, mas eu gostaria de parar aqui, exatamente para demonstrar algo que nós já vislumbramos aqui no nosso acampamento. O Espírito Santo como a força de Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é a força de Deus. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, vai dizer assim: o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos rezar como convém. E Ele ora em nós com gemidos inefáveis. Então, toda espécie de fraqueza na nossa vida, essa força vem agir e curar, transformar essa fraqueza. Nós precisamos entender que existe a fraqueza em relação à moral. Ontem nós trabalhamos muito isso, sobre a realidade moral, sobre a realidade da conversão, sobre a vida no Espírito, sobre todo esse caminho que o Espírito Santo quer fazer conosco de santificação, sobre a nossa vocação à santidade. Nós fomos sendo conduzidos pelo Espírito Santo nessa dimensão. E agora, nós precisamos ter essa clareza. Ele cura, Ele fortalece também para que a gente dê uma resposta. Mas Ele cura as fraquezas. A nossa realidade de fraqueza física, de doença. A nossa realidade de fraqueza emocional e psicológica diante de traumas, diante de realidades que nós experimentamos muitas vezes na nossa psique, de depressão, de ansiedade, de pânico, de medo. Ele vem em socorro da nossa fraqueza diante da realidade do combate espiritual, libertando-nos das opressões, libertando-nos da escravidão do pecado, de vícios. Então, o Espírito Santo é a força que vem socorrer a nossa fraqueza. Eu não sei se você vai se encaixar em alguma realidade de fraqueza, no sentido de enfermidades, de doença. Quem se encaixar, eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo é a força de Deus para nos curar. Amém? Segura na mão de quem está do seu lado e diga: meu irmão, nessa manhã de Pentecostes, Deus quer curar você, através do Espírito Santo, na área da sua vida que você mais necessita. Ele vai tocar. Balança a mão desse irmão e diga: mas recebereis a força do alto, para seres as minhas testemunhas. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos rezar como convém. Mas Ele ora em nós com gemidos inefáveis. Diga: Pai, em nome de Jesus eu te peço que esse meu irmão seja abençoada nesse dia pela força do alto, trazendo alívio, paz, cura, libertação para a vida desse irmão. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, você orou por esse irmão. Pode aplaudir. Eu acredito na oração. Você acredita? Lá na capela da Sagrada Família, capela de adoração perpétua, está escrito lá na parede assim: tudo pode ser mudado pela força da oração. Você crê? Então aplauda aí, se você acredita. O Catecismo da Igreja, no número 741, vai dizer assim: também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Olha só o que o Catecismo vai dizer: o Espírito Santo é artífice das obras de Deus. Ele é o mestre da oração. Então, Ele é o artífice das obras de Deus. Todas as obras de Deus que acontecem, o artífice, aquele que opera, aquele que realiza as obras de Deus, é quem? O Espírito Santo. Talvez a gente não soubesse disso, mas nós precisamos saber. O Espírito Santo é conhecido também com um nome. Ele é o dedo de
Deus. Dá uma cutucadinha quem está do seu lado. Ele é o dedo de Deus. A Escritura muitas vezes nos aponta isso. Principalmente, vamos lá, ó, no Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 8, 19, eu não vou nesses textos do Antigo Testamento, só vou citá-los. Quando está acontecendo lá as pragas do Egito para a libertação do povo que estava oprimido lá, quando num determinado momento, numa das pragas, Moisés vai falar que é o dedo de Deus que está operando aquela realidade. Ele é o artífice daquela libertação. Depois também no Êxodo 31, 18, vai ser falado da escrita. Deus escreveu nas tábuas da lei os mandamentos, que curam a nossa realidade moral, que nos ensina a viver corretamente. Depois, Lucas 11, 20. Vai nesse texto aí, Lucas 11, 20. Lucas 11, no capítulo 11, versículo 20. Vamos lá. Jesus, ele estava dizendo, né, fazendo milagres, e os fariseus começaram a dizer, aqueles homens, mestres da lei, doutores, que ele estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebu, pela força dos demônios. E aí Jesus vai dizer, não é? Versículo 17. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido internamente ficará em ruínas, cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como substituirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque chegou até vós o reino de Deus. Se é por quê que ele disse? Pelo dedo de Deus. Quem é o dedo de Deus? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é esse artífice da obra de Deus, é esse artífice da cura. Então o dedo de Deus, ele enfatiza exatamente a ação precisa, a ação poderosa e pessoal do Espírito Santo. Como o dedo humano é um instrumento de toque, então o símbolo do dedo, né, porque a gente está falando de linguagem simbólica, é um simbolismo. Então, quando se fala que o Espírito é o Consolador, a gente vai entender o que é consolo. Quando fala que ele é o Paráclito, ele é o defensor, especialmente quem está na área jurídica sabe que o defensor público, o advogado que defende, que entra nas nossas causas, a gente vai dentro da imagem simbólica entendendo. Então, o que o simbolismo do dedo de Deus, ele diz, não é? Exatamente isso. É com o dedo que eu toco. Toca aí, em quem está do seu lado. Toca com o seu dedo. O dedo humano é um instrumento de toque. O dedo humano é um instrumento de escrita. Moisés não falou que Deus escreveu com o dedo dele nas pedras da lei, depois nas tábuas, os 10 mandamentos? Nós não escrevemos aqui segurando a caneta com o dedo? Agora tem gente que nem mais sabe escrever, né? Que é tudo no computador e no dedinho ali. Então, tem gente que está perdendo até mesmo essa realidade. E também o dedo, o nosso dedo diz, você vai perguntar assim, aonde é a loja Canção Nova? Aí você vai olhar e falar, é ali, ó. Ele aponta, ele mostra a direção. Olha só quanta coisa a gente já está olhando aqui, só com esse termo dedo de Deus nós estamos percebendo. Então o dedo de Deus representa o Espírito como a extensão ativa da vontade divina que toca a realidade humana. Diga comigo, ele toca a realidade humana, ele transforma, ele liberta e ele restaura. Então, o dedo de Deus dá a noção de uma intervenção na história, de uma intervenção na vida, de uma intervenção na necessidade de cada um de nós. Quem aqui quer ser tocado pelo dedo de Deus, levanta a mão. Diga, glória a Deus. Eu creio, Senhor,
que o Senhor quer me tocar com o dedo de Deus, o Espírito Santo. Veja só, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o agente divino que atualiza a presença e o poder de Deus no mundo. A sua ação, ela cura. A ação do Espírito Santo, ela realiza milagres. A ação do Espírito Santo, ela faz com que a libertação aconteça. E a gente precisa estar consciente disso para que a gente se abra à ação do Espírito Santo. Se a gente não tem noção disso, a gente fica meio que perdido. Vamos imaginar milagres que acontecem nos momentos que nós estamos na adoração. É Jesus quem está fazendo o milagre por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai lá e toca a pessoa. Teve uma vez que eu estava aqui, rezando a missa do Clube de Evangelização, e Deus me deu uma palavra dizendo que estava curando uma pessoa que estava com câncer na garganta em fase terminal. Essa pessoa não conseguia mais comer, não conseguia mais ingerir líquidos, tamanho já era a ocupação da enfermidade na garganta. Eu proclamei a palavra, e quando eu proclamo, eu tenho plena consciência de fé, que aquilo ali é uma ação de Deus, porque eu não vou ficar inventando nada, eu nem preciso ficar inventando nada, e não vou enganar ninguém, e muito menos a Deus, porque se eu ficar inventando coisa, E aí eu proclamei a palavra, passaram-se 4 dias, eu estava no confessionário, uma ligação da Alemanha para mim. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei falar alemão. Mas o Espírito Santo vai me dar graça, Mas era uma brasileira. E aí ela falou que morava na Alemanha, que era enfermeira no hospital, e que tinha uma mulher muçulmana que estava com câncer na garganta em fase terminal. E ela estava muito compadecida, porque ela não conseguia mais comer, e ela viu o sofrimento dela, sentada na cama, não conseguia ingerir mais nada, estava num estado. E aí ela falou assim, eu vou pegar minha cruz e vou dar para ela. E tipo assim, para a religião do Islã, qualquer atitude de evangelização da nossa parte é uma agressão, que pode ter até consequências. Mas ela, cheia de compaixão, pegou a cruz e falou para ela assim, Deus me tocou para eu te dar a minha cruz. Aí ela, com muita dificuldade, pegou, abraçou a cruz e falou assim, peça para o seu Deus Jesus, que Ele tenha misericórdia de mim e que Ele me cure. Ela lembrou que era quarta-feira e que tinha uma missa aqui à noite, e que Deus operava muitas maravilhas. Quando ela estava rezando pela sua paciente, o que aconteceu? A palavra foi declarada. Ela falou, é a minha paciente. Ela ficou de folga 2 dias, do turno. Quando ela chegou lá, a paciente estava sentada, comendo e bebendo, e depois recebeu alta. Foi para casa com alta médica. Meu irmão, minha irmã, quem operou lá nessa muçulmana? Jesus, por meio do Espírito, o poder de Deus. Eu já contei aqui muitas vezes esse testemunho, que uma vez eu estava aqui celebrando e me veio uma palavra de ciência, que o Espírito Santo deu, e falou assim, eu estou curando uma pessoa com AIDS em fase terminal. Aí eu falei, ô Jesus, me ajuda. Porque eu falar uma coisa dessa aqui agora, se tiver um bispo assistindo, e a igreja é muito séria. A igreja não brinca com essas coisas, a gente não brinca. Precisa ter o testemunho para comprovar a cura. Eu falei, como é que eu vou fazer? E aí fiquei ali naquela relutância. Aí Jesus insistindo ali, a palavra de ciência vindo. Eu falei, eu vou ter que falar. Mas eu falei para ele assim, olha, eu acredito, eu sei que vai acontecer, porém eu vou falar no final, bem rápido, a pessoa vai entender, mas quem estiver assistindo não vai entender. Aí ele falou, beleza. Aí eu, antes de dar a benção, falei, vamos receber a benção. Eu quero dizer que tem uma pessoa em casa que está em câncer, na verdade, com AIDS em fase terminal, e Jesus está te curando. Vamos receber a benção. Aí dei a benção. Passou uns 2 anos, eu fui em Cuiabá, celebrar, pregar, fazer um encontro lá. E fiz a primeira pregação, fui dar uma refrescada, tomar uma água, porque lá o calor é tremendo. E aí
quando eu volto, vem uma mulher aos gritos, em pranto, e se ajoelha nos meus pés e gritando. Falei, pelo amor de Deus, se levanta, porque é só diante de Jesus que a gente dobra o joelho e tal. E abracei, eu falei, calma, senão eu não vou entender. Aí ela disse, um dia eu estava em casa, deitada na cama, porque eu estava com AIDS em fase terminal. E os médicos me mandaram para casa para que eu morresse em casa. E eu estava assistindo a missa. E no final, o senhor falou um negócio tão rápido. Falou assim, só que eu entendi, o senhor falou muito rápido. Falou, tem uma pessoa que está com AIDS em fase terminal, foi mandada para casa morrer e Jesus está te curando. Ela falou, sou eu! Ela estava com todos os exames, desde quando foi comprovado o HIV, até aquele dia não existia mais presença de vírus e ela estava totalmente restaurada. Por que eu estou te falando? Quem foi lá em Cuiabá operar o milagre? Quem? Não escutei. O Espírito Santo, o dedo de Deus, o poder de Deus. Amém? É Ele que opera, e a gente tendo consciência disso, a gente vai se abrindo. Mas eu preciso proclamar uma palavra. Vai lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Porque aqui começa essa história linda de milagres, depois da ascensão de Jesus. Quando chegou, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de... Olha para quem está do seu lado. É hoje. Olha para quem está do outro lado e diga, é hoje. Chegou o dia. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas espera aí, padre. Então já existia Pentecostes antes do Espírito Santo vir? Já. Era a festa das ofertas do primeiro trigo que era produzido. Eles iam lá para agradecer a fecundidade da terra. Os judeus se reuniam naquela data, no dia de Pentecostes, naquelas 50 semanas, naquele entendimento do tempo que foi ali aquela produção, para oferecer as primícias para Deus. Então eles estavam reunidos, era uma festa tremenda, todo mundo se alegrava. Imagina, minha gente, você morar num país onde tem muita aridez, muito deserto, dificuldades com água e chuva, e você vai apresentar o fruto da terra, porque Deus abençoou a terra com a chuva. A chuva, ela fez com que as sementes brotassem e gerassem os frutos. Então, o Pentecostes, no Antigo Testamento, era a festa dos frutos, da apresentação dos frutos. Não é lindo a gente ver, né? O nosso Pentecostes é a gente se apresentar, mostrando para o mundo os frutos da ação do Espírito Santo na nossa vida. É tremendo, é lindo demais. E aí, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo, de repente. Eu sempre gosto dessa palavra. Eu vivo a expectativa do de repente, todos os dias. Do de repente de um avivamento no Brasil, para que toda mentira caia por terra, injustiça caia por terra, todo mal na nossa nação sucumba, porque o Espírito Santo pode operar na nossa nação. Amém? Abrindo um parênteses, você sabe que eu estou morando em Brasília, né? E eu já tive visões terríveis, né, assim, em orações proféticas. E agora nós celebramos o aniversário da Canção Nova, no primeiro final de semana de maio, lá em Brasília. E na hora da adoração, nós estávamos orando em um clamor muito intenso. Deus me deu uma visão. Os anjos carregando um trono, e eles entravam na Praça dos Três Poderes. Calma, espera. E aí o trono era colocado na Praça dos Três Poderes. Jesus vinha com cetro coroado, sentava no trono e pisava na Praça dos Três Poderes. Eu acredito que algo vai acontecer. Se não vai ser na nossa geração, mas algo da parte de Deus irá acontecer. Olha para quem está do seu lado. Algo da parte de Deus vai acontecer. Dá uma boa notícia e fala, São Paulo lá na carta aos Romanos. Fala, São Paulo lá na carta aos Romanos. Ele vai dizer assim, em breve, o Deus da paz
esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia. Eu creio. Ele é o dedo de Deus. É Ele que opera. Ele opera. E aí, de repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. O que aconteceu? Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. É hoje o Pentecostes. E é hoje que nós queremos fazer essa experiência. Ficar cheios do Espírito Santo e dizer: dedo de Deus, toca na minha vida, na área que eu mais necessito de cura hoje. Amém? Eu preciso me abrir para que esse Espírito Santo faça. A gente vai ver imediatamente uma mudança. Aqueles homens deixaram Jesus sozinho. O único que permaneceu foi João, aos pés da cruz, junto com a Virgem Maria e as outras mulheres. Todos deixaram ele sozinho. Pedro o negou 3 vezes. Judas o traiu. Foi Judas que o entregou. Eles se dispersaram. Lá só ficou João. E aí depois, aqueles que estavam com medo, ficavam trancados por medo dos judeus. Ao receber o Espírito Santo, eles são curados em primeiro lugar do medo. O medo deixa de existir. Aí São Paulo vai dizer: nós não recebemos um espírito de timidez, um espírito de medo, mas de coragem, de ousadia. Uma palavra que o Padre Jonas gostava muito, de parresia, atrevimento no espírito. Eles se tornaram atrevidos. Pedro vai se tornar tão atrevido que ele vai pregar diante do sinédrio. Pedro vai se tornar tão atrevido quando ele chega diante dos judeus, ele vai dizer: vocês mataram Jesus. Aqueles daquela época, né? Não vão olhar para os da agora não, porque senão complica. A gente vai generalizar, pelo amor de Deus. Não é assim, né? Então, Pedro, ali tocado pelo dedo de Deus, ele começa a pregar. E tem uma palavra na Bíblia que diz assim: Pedro ficou tão possuído pelo Espírito Santo que até a sombra dele curava. Meu Deus do céu. Paulo ficou tão cheio do Espírito Santo que os lenços que eram levados até ele e tocavam na pele dele, era levado aos doentes e os doentes ficavam curados, os endemoniados eram libertos. O dedo de Deus era permanente nos varões apostólicos, nos homens apostólicos. Por quê? Não foi somente uma obra exterior, em primeiro lugar foi uma conformidade a Cristo. Veio de dentro para fora, foi uma obra de santificação. E a partir dessa obra de santificação, onde está a santidade de Deus, ali está o poder de Deus. Ali o poder de Deus vai agir, ali a força de Deus vai curar. Continua aí no capítulo 2, versículo 22. Pedro está pregando, e aí ele vai declarar: homens de Israel, Atos 2, 22. Escutai estas palavras: Jesus de Nazaré foi um homem comprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem o sabeis. Repita comigo: homens de Israel, homens e mulheres do Brasil, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem comprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem o sabeis. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí nos Atos. Eu vou lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus está na sinagoga em Nazaré, e ele se levanta para proclamar a palavra, e lhe entregam o rolo do livro do profeta
Isaías. E ele sobe naquele lugar onde a palavra era proclamada, né? Vamos falar assim, no ambão, como nós vemos hoje ali na missa onde o padre proclama o evangelho, é o ambão da palavra, é de onde a palavra tem que ser proclamada. E qual é o texto de Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, aos presos, e aos cegos devolver a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. O livro do profeta Isaías estava falando sobre o Messias. Jesus vai lá na terra dele para dizer: eu sou o Messias. Mas ele vai falar: o Espírito do Senhor, diga o dedo de Deus, o poder de Deus, o santificador, o consolador, o advogado. Foi ele que veio sobre mim, disse Jesus, e ele me ungiu. Ele trouxe a unção, e é por ele que se opera as maravilhas. Você está aí com os Atos abertos? Vai lá no capítulo 3, versículo 1. Os apóstolos frequentavam o templo, não frequentavam? Sim ou não? Então, eles vão lá no templo para orar. No capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiram ao templo, para a oração da hora nona. Neste momento, traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse: eu não falei que eles foram muitas vezes lá no templo? Quantas vezes eles viram aquele homem ali na porta formosa? Mas eles tinham experimentado o Pentecostes, o derramamento do eles já não enxergavam mais como antes. Aquele homem não era mais só um mendigo que estava pedindo esmola ali, um coxo. Não. Ele era alvo do dedo de Deus. E olha o que acontece. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse: olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa material. Pedro então disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e ele sentou-se, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, saltando e louvando a Deus, cheio de alegria. Percebe a mudança? Medrosos começam a pregar com destemor. Viviam um olhar meramente humano, o olhar é transformado. Eles veem ali aquela vida humana necessitada de uma graça. E eles sabem do poder do nome de Jesus e do poder e da força do dedo de Deus, daquele que opera, do Espírito Santo. E aí eles dizem: levanta, em nome de Jesus. E o que acontece? Ele é totalmente curado. Então diga comigo: Senhor, nessa manhã de Pentecostes, eu também quero experimentar na minha vida essa graça da cura, da restauração. Eu preciso, meu Senhor, que o Senhor me toque com o seu dedo. E a maravilha, o poder, os sinais, milagres, prodígios aconteçam aqui na minha vida. Amém. Veja só,
a primeira doença, a primeira ferida que atingiu a humanidade foi o pecado original. Antes do pecado original não existia dor, sofrimento, doença e morte. Quando Adão e Eva quiseram ser Deus, e aí desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus por aquele que tinha se rebelado, tentou Eva, e aí Eva junto com Adão foram lá e comeram o fruto, e aí o pecado original das origens foi lá e se estabeleceu. Jesus veio para redimir esse pecado, nós fomos batizados, mas a partir dali o pecado entrou no mundo. Vai lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Com efeito, o salário do pecado é a morte. Qual é o salário do pecado? A morte espiritual, a morte por meio de doenças que a gente acaba adquirindo por causa do pecado, doenças emocionais por causa de pecados, de mágoas, de ressentimento, de ódio, de situações traumáticas que aconteceram na nossa vida, de perdas traumáticas que nós tivemos. Então, o salário do pecado é a morte. Continua aí. Mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a gente olha assim, dom de Deus, o Espírito Santo é o dom de Deus, o dedo de Deus. Então, como a consequência do pecado trouxe para a humanidade essas feridas, essas doenças, não é? Inclusive nós, povo de Deus, nós carregamos feridas em múltiplas dimensões. Nós carregamos feridas emocionais, psicológicas. Nós carregamos doenças físicas, doenças espirituais, relacionais, relacionadas, né, ao nosso convívio, à nossa convivência, mágoas, ressentimentos, conflitos, rupturas, divisões. Todas essas feridas, elas acabam sendo provenientes das escolhas pessoais, mas também tendo lá na raiz do pecado original a sua origem. Mas o Espírito Santo, o Consolador, o Senhor que dá a vida, é o agente divino, é aquele que faz com que seja aplicado na nossa vida os méritos da redenção de Cristo. Da redenção de Cristo. Então ele é derramado sobre nós. De repente. Diga comigo, de repente. Ouviu-se um ruído, como um barulho de um vento. E a casa onde eles estavam ficou repleta da presença dele, do Espírito Santo. E os homens e as mulheres que ali estavam ficaram cheios, repletos do Espírito Santo. Veja só, os padres da igreja, eles nos ajudam. Santo Irineu vai dizer assim, olha, na plenitude dos tempos, o Espírito Santo foi derramado sobre a humanidade e sobre o mundo inteiro para recriar os homens para Deus. Depois, nós vamos ver São Gregório de Nazianzeno. O Espírito Santo é o médico da alma, que cura as feridas do pecado e restaura a saúde espiritual. Repita comigo, o Espírito Santo é o médico da alma, que cura as feridas do pecado e restaura a saúde espiritual. Na verdade, quem disse isso foi Santo Agostinho. São Gregório Nazianzeno vai dizer agora, o Espírito Santo é a luz que dissipa as trevas do coração, trazendo cura e consolação. Mas quais são os tipos de cura operado pelo Espírito Santo? Eu já citei a cura emocional e psicológica, ela é proveniente, né? Essas enfermidades, elas vêm de traumas, de rejeição, elas vêm de sentimentos de incapacidade, de inferioridade. Então, atingindo o nosso psicológico, causa depressão, ansiedade, pânico, muitas vezes a doença do medo. E aí, o Espírito Santo vai iluminar as nossas memórias dolorosas, fazendo-nos experimentar a graça da cura desses traumas. E a partir daí, nós experimentamos o resultado
no nosso emocional e na nossa dimensão psicológica. A cura física, eu não preciso aqui dizer que você já sabe o que é, né? Então, doenças que estão manifestadas no corpo. E aí, na igreja, nós temos um sacramento de cura especificamente para essa realidade. Qual é? Unção dos enfermos, que está fundamentada lá em Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 15. Vamos ver, só para a gente perceber que a igreja, ela obedece à palavra de Deus. Tiago 5, versículo 14. Alguém dentre vós está enfermo? Mande chamar os anciãos da igreja, aqui os presbíteros, a palavra certa, para que orem sobre ele, ungindo com o óleo no nome do Senhor. Tem muita gente que tem medo de receber a unção dos enfermos, que acha que é extrema. Eu não quero isso não, é para eu morrer? Não, é para você ser curado. A extrema unção e o viático é dado na última hora, quando a gente já sabe que a pessoa vai morrer. Agora, a unção dos enfermos, ela é ministrada quando eu preciso de cura, não é? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão dos pecados. Então, para a cura física, nós temos também um sacramento. A cura interior, ou melhor, a cura espiritual, que é proveniente do pecado, que é proveniente da culpa, que oprime assim a alma e afasta a alma de Deus. Muitas vezes nós estamos presos a essas realidades de opressão, a essas realidades que os vícios acabam trazendo. E aí o Espírito Santo, ele purifica pelo perdão e ele renova pela graça, nos tirando daquele vício, nos tirando daquele pecado insistente. Se você tem um pecado insistente, que ele está grudado em você, que você não consegue superá-lo, ele já virou um vício na sua vida, hoje o dedo de Deus vai tocar em você e te libertar. Amém? Se você, pode aplaudir de verdade, se você tem na sua vida um vício, e aqui eu não vou descrever, você sabe, porque enquanto o padre está falando, o Espírito Santo está mexendo no seu coração, e você meio que está fazendo um exame de consciência, para se perceber, para que você diga, dedo de Deus, toca aqui, nesse lugar. Então, aquilo que nós entendemos como libertação de opressões, o Espírito Santo, o dedo de Deus, liberta das opressões espirituais provocadas pelo demônio, pelas dependências, pelos vícios, por aquilo que são os comportamentos compulsivos, aquele peso que a pessoa sente sobre os seus ombros e ela não sabe por quê. É uma opressão que precisa ser liberta. Eu quero dizer para você que está aqui e para você que está em casa, hoje, nesse dia de Pentecostes, o dedo de Deus vai tocar em você e te libertar definitivamente da opressão, da maldição e de qualquer contaminação espiritual, em nome de Jesus. Você crê? João 8,36, Jesus disse, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Santo Atanásio vai dizer, o Espírito Santo é a força que expulsa os demônios e liberta a alma da prisão, do cárcere, do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. E diga comigo, eu não serei escravo de ninguém. Porque se o Filho me libertar, pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, eu serei verdadeiramente livre. A cura moral é a última realidade que eu gostaria de descrever. É a conversão, é o abandono da vida velha, pois o Espírito Santo quer realizar em nós uma obra nova. Ele quer nos dar a possibilidade de viver a vida nova. Aquilo que eu dizia ontem, a vida no Espírito, que é cheia de virtudes, que é conformada ao caráter de Cristo. É a obra da santificação. São Paulo vai dizer, nós temos que chegar à maturidade do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí São Basílio vai dizer, sem o Espírito Santo, sequer nós podemos nos manter no caminho do bem. Mas em comunhão com Ele, somos recolocados, reconduzidos à filiação divina e podemos chamar Deus de Pai
e participar da graça de Cristo. Agora, para a gente iniciar o nosso momento de oração e de adoração, para que Jesus nos toque pelo dedo de Deus. Como se abrir para a cura? Pergunta para quem está do seu lado, como se abrir para a cura? Você vai no médico quando você sente alguma coisa, não é? Quando você reconhece que tem alguma coisa que o médico precisa te dar um remédio. Então, a primeira coisa para a gente se abrir a cura é reconhecer que nós precisamos da cura. Pedir com sinceridade que o Espírito Santo revele as raízes dos nossos problemas. Às vezes a gente percebe só o sintoma, por exemplo, a irritabilidade, a tristeza, não é? A gente vê o sintoma ali, mas a gente não identificou ainda a causa raiz, que talvez seja uma rejeição, uma falta de perdão, um trauma específico. Depois, qual é o próximo passo, ou um passo que nos faz abrir a cura? Diga comigo, remover os bloqueios que impedem a cura. Perdão a quem me ofendeu, me machucou. Arrependimento sincero dos meus pecados, confissão dos mesmos, renúncia do mal. Terceira coisa que nos ajuda a abrir para a cura: acreditar, clamar e orar. Segura na mão do seu irmão aí e diga para ele, balança a mão dele e diga: acreditar, clamar e orar. Pedir ao Senhor que Ele realize a obra de cura nos níveis que forem. Amém? Diga para esse irmão, balançando a mão dele. Soltou já, né? Só belezinha. Balança a mão dele e diga: meu irmão, se prepare. Viva a expectativa. Porque de repente, nesse dia de Pentecostes, o dedo de Deus vai tocar em você. E se é a cura espiritual, você será liberto da escravidão do pecado, dos vícios, das opressões. Se é a cura emocional, os traumas, os medos, a depressão, ansiedade, pânico, serão tocados pelo dedo de Deus. Se é uma doença física, eu te dou uma boa notícia: o dedo de Deus vai fazer com que o milagre aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Fala para esse irmão aí, ó, é isso que vai acontecer. Pode aplaudir a obra de Deus na vida dele. Fica de pé. Aquela senhora que me deu o testemunho do filho que nasceu depois de um Pentecostes aqui na Canção Nova, o Miguel, ela está aqui? A mãe do Miguel, que pena que ela não está aqui. E o Miguel, né, que é o milagre. Num Pentecostes aqui na Canção Nova, na hora de uma oração, o dedo de Deus tocou nela. Ela não conseguia engravidar. E diz ela que... tá ali, ó. O Miguel está aí, olha lá o Miguel, que coisa linda. Vem aqui na frente, vocês. E aí diz ela que no momento de oração, o sopro do Espírito veio. Não é para subir, não, é só vir aqui, porque não vai dar tempo. Aqui na frente, só para o pessoal ver. Não é para subir, não. É aqui na frente, aqui, ó. E aí, ela disse que o sopro de Deus, o dedo de Deus veio e tocou nela. Está ali o testemunho que ela vai me entregar depois. Tocou nela, ela repousou. E aí, aquilo que não acontecia, aconteceu. Está aqui o Miguel, fruto do toque do dedo de Deus. E ainda mais, ela tinha uma depressão. Também a questão da mama que estava com nódulos, o câncer mesmo. O dedo de Deus tocou nela e ela foi totalmente curada. Deus abençoe. Vocês são um sinal de que o dedo de Deus age aqui, o Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Miguel, olha aí que lindeza. Bendito seja Deus. Retornaram para mostrar o milagre. Pela força da fé. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, se você quer
É só você pedir, ergue os seus braços, fecha os seus olhos na presença dEle. Deixa agora o dedo de Deus começar a se manifestar aqui. Se você reconhece áreas da sua vida que precisam ser tocadas, você em casa, daqui a pouco vai sair a transmissão, você em casa vai orando aí, deixa o dedo de Deus te tocar. Deixa o dedo de Deus te alcançar. Se você for identificando, é aqui, ó. Eu tenho uma doença física. Você vai falar para Ele agora. Eu reconheço. Eu sou humilde. Eu não sou autossuficiente. Eu acredito. Eu tenho fé. Então toca aqui. Dedo de Deus, toca aqui e me liberta, toca aqui e me cura, toca nessa doença física, não importa se é o câncer, se é uma doença degenerativa, se é uma doença crônica, se é uma doença incurável, se é uma doença rara, toca dedo de Deus, nessa hora, Espírito Santo de Deus, de repente, veio o Espírito Santo sobre aquele lugar, e eles foram tocados pela graça de Deus. De repente veio sobre o rincão do meu Senhor na Canção Nova, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Ele tocou naquela pessoa que tinha trauma, sentimentos de incapacidade, de inferioridade, que não conseguia perdoar, que não conseguia se libertar da mágoa, que cultivava ódio, desejo de vingança, e aquela pessoa foi totalmente liberta. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, dedo de Deus, toca agora naquela pessoa que olhou para si mesmo e viu que estava numa situação de depressão, de ansiedade, de pânico. Toca agora. Sopra, Espírito Santo de Deus. Opera, Espírito Santo de Deus. Realiza nessa hora, Espírito Santo de Deus. Faz na vida de cada um de nós essa obra que a palavra iluminou a nossa mente para que nós experimentássemos. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Shiri cantara baria labara, shiri cantara la la marandara, shiri andara. Vem Espírito Santo, canta. Vem Espírito Santo, Vem, 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 vem Espírito, vem Espírito.